Fala pessoal, hoje vamos falar de rompimentos de ignição. Eu vou mostrar alguns exemplos que aconteceram nos últimos dias, hoje inclusive, coisas que eu tenho operado muito nas últimas semanas, porque o mercado ele é cheio de ciclos, né, e épocas e novelas e tal. E já faz algumas semanas que, se você reparar, a gente tem tido uns rompimentos meio grandes. Eu acho que é porque o diário talvez esteja dentro de uma grande lateralidade que depois entrou num rompimento, não sei. Mas a gente tem tido barras de 600, 700, 800, 1000 pontos. E num cenário como esse, fazer 300 pontos ficou pouco. Você fazer 1000 pontos num cenário como está virou uma coisa mais ou menos normal. Tem dia que você consegue fazer 1500, 2000 pontos. E ele tem dado estilingadas direcionais. Então a gente vai sempre, todo dia, na verdade, observando como que o mercado está se comportando e vai adaptando o trade. Você sempre opera a mesma coisa, você está operando metodologia All Brooks, está operando price action, né? Está operando controle de mercado, mas você dá mais ênfase a um fator do que a outro conforme o contexto se apresenta. Então vamos dar uma olhada aqui para ficar mais claro isso que eu estou falando. Tá vendo? Ele tem tido isso, ele dá umas porradas assim, ó, olha o tamanho dessas barras. Tá? São muito grandes. Barras de 700 pontos, ó, 780 pontos essa de hoje. Essa de ontem, 800 pontos. Antes, deixa eu dar um recado que eu tinha me esquecido. Hoje começa a Expert XP, hoje é um dia exclusivo para assessores, você consegue acompanhar a transmissão ao vivo das palestras de hoje, de graça, nesse link que está aqui abaixo, beleza? Ou lá no meu Instagram. E amanhã é aberto ao público, né? Hoje é quinta-feira, então amanhã, sexta e sábado, é aberto ao público para ir na feira, né? Claro, mediante ingresso. Se você quiser ir na feira, se você comprar com cartão XP, 50% de desconto você tem. O ingresso, enfim, eu não vou falar o preço porque eu não tenho certeza, mas são uns 2.000 e pouco. E você consegue um desconto de 50% nele se comprar com cartão XP. Se você não é cliente XP, vai no meu Instagram, clica lá, abre a conta, usando aí o meu código lá, e aí você pede o cartão XP. Eu não sei se dá tempo de hoje para amanhã, precisa ver lá o cartão XP se você já recebe na hora ou não. Também não me lembro disso. Mais uma coisa, além dos 50% comprando com o cartão XP, você tem também 10% de desconto usando o meu cupom de desconto que está também lá no meu Instagram. E nos próximos dias eu vou fazer uma cobertura lá. Hoje, inclusive, eu estou gravando aqui só porque eu me comprometi com vocês de toda semana colocar um vídeo e eu vou ficar ocupado hoje, amanhã e depois, tá bom? Mas acompanha lá no meu Insta que eu vou fazer vários stories e tudo que tiver interessante para o trading ou para quem quer ter uma carreira no mercado financeiro, eu vou colocar lá nos próximos dias. Beleza? Então tá. Vamos lá. Falar de barras de ignição, como essas. Essas barras muito grandes, tem gente que chama de barra elefante, a gente aqui na metodologia chama de barra de rompimento. Eu gosto muito de chamar de barra de ignição ou barra ou rompimento de ignição. Por que ignição? Porque são barras que a gente entende que o contexto é bom para o início de um movimento, ou seja, depois que você tem o rompimento, você vai ter um canal, vai ter uma tendência a favor, né, para aquele lado. Porque existe também o rompimento de exaustão, a barra de exaustão, e que é o que? É uma barra que acontece, uma barra muito grande que acontece depois de um movimento já prolongado. Essas barras aqui que a gente vai ver hoje, que têm sido muito comuns, elas são barras que aparecem em momentos em que parece que o mercado vai dar uma nova perna, né? Ou ela sai de uma lateralidade, ou sai de uma reversão, ou de uma tendência que está começando, né? Tá bom? Então dá uma olhada nessa aqui. Repara, o preço já estava para um lado da média. É muito importante você olhar isso. O lado que estava controlando. E ontem já estava controlando o mercado, esse outro lado. E como é que você opera isso?
tem várias maneiras, tá? A maneira recomendada, que não necessariamente é a melhor, mas é a mais conservadora. O que você faz? Você entra, espera o fechamento da barra, entra ou no fechamento ou um tique abaixo da barra e coloca o stop do outro lado da barra e vai um para um, beleza? Essa é a maneira que quem está começando geralmente faz, porque a maneira mais fácil de você operar isso é essa, porque não exige muito pensamento. Qual que é o problema dessa maneira? Barras muito grandes como essa aqui, que tem 800 pontos, você acaba tendo que operar muito pequeno. Então, se você já opera pequeno, se você só opera um contrato, 800 pontos provavelmente já passou o seu R. O que é o R? É uma unidade de risco que você tem. É um parâmetro que geralmente a gente usa como parâmetro máximo de risco que você está usando. Então, se o seu parâmetro máximo de risco para o dia é, sei lá, 400 pontos com um contrato, uma barra de 800 pontos não dá para você operar. Beleza? Mas digamos que você opere mais contratos, você opera 4 contratos e usa 200 pontos de stop nesses 4 contratos. Como é que você faz isso aqui? Você faz uma rápida inversão. Ao invés de operar 4 contratos com 200 pontos de stop, você opera um contrato com 800 pontos de stop. Ou seja, você diminui por 4 o número de contratos e aumenta por 4 o stop em pontos, e aí o seu risco financeiro permanece a mesma coisa. Eu usei aqui exemplo 4, mas pode ser qualquer número que você quiser. Beleza? Então, o grande problema de operar dessa maneira que eu disse, que é a mais recomendada para quem está começando, é a divisão de lotes. Depois que você pegou a manha, depois que você já é consistente e você está querendo melhorar o seu operacional, essas operações são assim as melhores que tem para você conseguir um grande payoff e rápido. Não tem nada melhor do que isso, para operações muito rápidas. Porque essas barras de ignição você consegue fazer operações do chamado momentum. É quando o mercado está correndo para um lado, ele está desesperado, você percebe velocidade, a distância percorrida, ela é percorrida em um curto espaço de tempo. Para você ter uma ideia, alguns dias do índice muito travados, você chega a ter o dia inteiro oscilando numa faixa de 600, 700 pontos. Só essa primeira barra aqui de hoje deu 800 pontos, ou seja, é uma barra muito grande, a velocidade é grande, em 5 minutos ou menos, né? Mas desde o primeiro print até o final dessa barra tem no máximo 5 minutos, e o mercado andou 800 pontos desde o primeiro print, tá? Entre a máxima da barra e a mínima da barra. É muita coisa. Então, se você consegue uma entrada boa, você consegue muitos pontos e muito rápido. Tá? Então tem 800 pontos, se você conseguir 800 pontos num dia normal, é bastante coisa. Mas como eu falei, em dias assim, não é tanta coisa, porque você geralmente é meio que obrigado a diminuir o lote. Com o tempo, você aprende a entrar enquanto a barra está se formando, e aí você consegue entrar o mesmo tamanho que você sempre usa, o mesmo stop, um stop menorzinho, 100 pontos, 150, mas isso exige assim, muita atenção para entrar. Aí entrou muita leitura durante a barra, que eu não tenho como mostrar aqui com o gráfico de barras que já fecharam. Mas meus alunos veem eu falando dessas barras o tempo inteiro, mostrando, essa aqui está assim, parece que ela vai expandir e tal. São coisas que você enxerga com o tempo, mas você não enxerga enquanto você é iniciante. Então, quando você consegue já enxergar esse momento das barras, você chega e entra durante a formação dela, é o jeito melhor para entrar. Você percebeu, cara, isso aqui está correndo, eu vou entrar. E aí você toma um risco e entra, né? Então, olha só, digamos que você entrou no fechamento dessa barra e foi 1 para 1. Beleza, você conseguiu o seu objetivo, né? Você entrou, colocou o stop lá em cima, diminuiu o tamanho do lote para manter o R, ou o risco, sempre, né, o risco financeiro sempre do mesmo tamanho, aguentou aí 1 hora e pouco e conseguiu o seu ganho. Beleza. Só que quando você já é mais experiente e você viu que a barra está correndo, você entra em algum canto dessa barra aí, durante a formação dela, você entra. E se ele andou, você segue. E aí vira um trade meio moleza. Tá?
E aí você consegue vários Rs. Então, se você entrou aqui no meio, né, aqui eu não tenho como te dizer em que momento você teria entrado, porque é uma coisa de percepção. É aí que vem o fator humano mesmo, o fator do trader, a experiência. Você entrou em algum momento daqui, tá? Se você usou o stop no início da barra, ó, esse trade dava 1, 2, 3, chegou a 4 para 1 quase, para quem entrou aí, ó, tá? Para quem entrou um pouco antes, dá até mais do que isso. Para quem usou stop menor, tá? Dependendo de onde ele entrou, a oscilação, não houve oscilação contrária. O cara consegue às vezes 10 para 1 num trade desse e resolve a semana. Tá? Eu não estou falando para você fazer isso se você ainda não é consistente, não dá para você começar a treinar esse tipo de coisa. Mas se você está começando, você tem que dar um jeito de entrar em fechamento de barra, né? Talvez em conta simulada. Se você não tem o dinheiro suficiente para operar isso aqui, vai na conta simulada e vai treinando. Aí você espera o fechamento da barra, entra no fechamento dela ou abaixo dela, stop do outro lado, vai 1 para 1. E se desenvolver legal, você vai 2 para 1. Beleza? Mas como o stop é muito grande, dificilmente você consegue 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Beleza? Que mais? E por que eu estou falando disso hoje? Porque é a coqueluche do momento aí, né? É o padrão do momento que está dando mais certo aí nas últimas semanas. Então eu vou mostrar agora você entendeu já como que se opera esse padrão, né? Quem já é meu aluno aí da academia de Price Action já sabe operar isso. Mas para você que está pegando agora, eu vou mostrar aí alguns exemplos de outros dias, tá? E vários têm ocorrido na primeira barra. Então vamos lá. Esse aqui hoje, né, barra 1. Ontem, barra 1, exatamente a mesma coisa. Tá? O mercado vinha aí de um canalzinho de baixa. E foi uma barra também de 800 e poucos pontos. Quem vendeu aqui o fechamento não conseguiu 1 para 1. Tá? Quem entrou durante a formação da barra conseguiu vários pontos. Tá? Isso aqui andou do fechamento dela, se eu não me engano, até a mínima da 4, foi uns 500 e poucos pontos. E essa foi uma das barras, então, tá? Pode não ter dado certo daquela maneira de operar como iniciante, mas deu certo daquela maneira de operar como um trader mais experiente. Tá? O iniciante ou ia sair no empate quando voltou, ou no máximo ia ser estopado quando a 18 deu a barra de ignição e passou o controle de mercado para os compradores. Aí você repete o trade, só que agora na compra. Ó, essa aqui está mais civilizada, tá vendo? Deu para entrar no fechamento dela, stop abaixo dela, e ela andou. Tudo bem que ela foi e voltou. Se você não trouxe o stop para o 0 a 0, você manteve o seu stop lá, ou usou um stop de 2/3, ou esperou o controle de mercado passar para o outro lado antes de sair, você conseguiu até 1, 2, 3, provavelmente quase 4 para 1 nesse trade. Tá? Agora, se você entrou durante a formação, se você percebeu o momento, cara, isso aí é trade para 6, 7, 8 para 1. Tá? 10 para 1 até. Porque olha quanto que ele andou. Ele andou aqui, vamos pegar aqui acima da barra 19. Tá? Eu não sei em que ponto cada trader entrar num lugar, porque é uma questão de percepção. Andou 1.700 pontos no total. Ou seja, se ele usou 150 pontos de stop, ele conseguiu 12 para 1 nesse trade. 11 para 1, né, na verdade. Quase 12 para 1. Beleza? Mas olha como ele tem dado isso. E esse aqui, a primeira barra de ontem, ela não iniciou uma tendência. Tá? Mas ela passou o controle do mercado para os vendedores, ficou um tempo aqui e o controle do mercado passou agora para os compradores na barra 18. E ontem o controle do mercado passou para os vendedores aqui na barra 98. De novo, o pessoal aí da minha academia de Price Action trabalha muito com controle de mercado. Tá? Controle do mercado dos vendedores, você tem uma barra dessa, num movimento não exaustivo, você faz a mesma coisa, você entra a favor dela. Tá? Continua o controle de mercado para os vendedores, só que meio que equilibrando, agora que a gente teve uma sequência, uma correção profunda que passou acima aqui da média móvel. Eu não vou estar aqui à tarde para ver o que aconteceu. Bom, dia anterior,
um range de abertura, de repente, pá, rompimento do range de abertura. Né? O famoso ORB, que a gente opera muito também na academia. Opening Range Breakout. E a gente usa a mesma barra de ignição para entrar. E a mesma coisa, você percebeu antes? Às vezes você antecipa esse trade, entra no meio dele, né? Logo no começo. Aí é uma questão de percepção. A gente lê o fluxo da barra. Veja bem, fluxo da barra, estou falando da barra, não estou falando de ler Times and Sales ou nisso aí que o pessoal pegou o nome de fluxo para eles. Fluxo é uma palavra do mercado financeiro em geral, tá bom? É fluxo, entrada de dinheiro, não é o nome de uma técnica. Pegaram por nome de uma técnica, né? Ou sequestraram. Mas a gente usa fluxo na leitura de fluxo dentro da barra. A gente vê a velocidade da barra. Um dia eu faço um vídeo sobre isso com vocês. Para os meus alunos eu já fiz, porque a gente acompanha ao vivo vários dias então em várias situações acaba falando desse assunto, porque tem que ser durante a formação da barra. Mas se você não fez isso, vale aquele mesmo raciocínio. Viu a barra de rompimento, entra o fechamento acima dela, né? Vai 1 para 1 ou 2 para 1, não muito mais do que isso. Agora, quem entrou antes, né, consegue várias vezes de retorno. E essa aqui mais um exemplo de uma ignição que levou a uma tendência, dessa vez um canal estreito, até que houve uma reversão majoritária de tendência, e depois o controle do mercado passou para os vendedores. Mas aí a gente já está falando da parte da tarde, e aqui não teve uma barra forte assim de ignição. Teve aqui a 49, mas não é dessas barras que a gente está falando hoje. Tá? Essa aqui, a melhor venda foi a 58, e não a entrada na 49. Beleza? Ó, dia anterior, barra 1. De novo, uma barra gigante. Quanto tem isso aqui? 1000 pontos? Mais? Não, 850 pontos, tá? Como eu estou falando, o mercado está andando tanto que hoje em dia 1000 pontos é troco. Não vou dizer que é troco, mas não é tanta coisa como é em épocas de volatilidade normal. Tá? A gente está numa época de volatilidade mais alta. E tá aqui de novo, quem entrou aqui, buscando 1 para 1, se colocou stop no 0 a 0 aqui, não foi estopado. Agora, se ficou com medo e caiu fora antes, não atingiu o 1 para 1. Tá? Parece fácil, né? Entrei aqui, vou ganhar X. Demorou 2, 3 horas, isso aqui 2 horas e meia mais ou menos, para chegar aqui. Tá? Então você também você precisa treinar o básico aqui, a entrada, o stop. Você precisa desenvolver se você vai proteger break-even, se não vai, se vai cair fora. Né? Quando é que você vai cair fora? É só no stop? É só se passar o controle de mercado para o outro lado? Nesse caso, você só vai cair fora aqui, na 164, várias horas depois. Aqui, ó. Essa é a abordagem Always In do All Brooks, tá? Que eu uso muito como controle de mercado. Tem algumas coisas diferentes na abordagem que eu faço, mas ela é baseada no Always In do All Brooks. Mas aqui também, ó, uma barra menor, mas também o mesmo conceito, uma barra de ignição que leva a uma tendência. Mesma coisa, como é que você opera? Vai lá, pum, tá? Geralmente o iniciante tenta esse 1 para 1 ou 2 para 1, né? E é isso. Então, olha como ele tem dado isso, ó. Aqui, barra 1 foi uma barra de ignição, mas depois ela voltou. Ó. Aqui deu o 1 para 1, tá? Certinho. Na mosca. Não foi na mosca, né? Foi um pouquinho melhor do que na mosca. Mas deu. Para quem usou o stop lá em cima. Para quem usou o stop curto, se ele não estava muito ligado no fluxo das barras, tomou o stop aqui na barra 2. Então você vê que usar stop curto não é fácil, ele é mais difícil. Quem usou o stop lá em cima só tem que aprender a controlar a ansiedade. Beleza? Mas de novo, uma barra de ignição muito grande, ó. 825 pontos. Isso é comum, tem sido comum. E os ranges de abertura têm tido 1000 e poucos pontos, quando eles costumavam ter 600 pontos. E as amplitudes têm sido de 2000 pontos, até mais. Beleza? Então, ó, controle do mercado aqui. Deixou de ter controle do mercado aqui, eu acho que nessa mínima mais alta, mínima mais alta 22, máxima mais alta
Aqui 28 ficou uma coisa meio lateral e voltou a ter o controle de mercado na 38, 39, sem uma barra de ignição tão forte. Tivemos barras de sinal e aí a entrada aqui é via canal estreito, mas não é disso que a gente está falando hoje. A gente está falando dessas barras de ignição. Beleza? Barra 1. Essa aqui eu fiquei com uma dor de corno danada, porque eu entrei nela, ela foi meio mascada para cima, eu resolvi trazer o stop para o 0 a 0. Entrei um pouco abaixo do fechamento. E eu fui estopado quase que na mínima, fui estopado no 0 a 0, quase que na mínima da barra 7. Para logo em seguida, isso ao vivo. Fazer o quê? Né? Essa aqui eu tentei entrar na formação dela. É engraçado como com o tempo você pega essa manha do fluxo. Fluxo da barra, você lê a velocidade do candle, tá? Não é nada de times and sales, nada disso. Aquilo para mim me atrapalha. Eu gosto de ver velocidade do candle. Só que era uma barra de baixa para um suporte e a velocidade, a maneira, a sombra formando, mostrava que ela provavelmente ia reverter. Então, ela veio aqui para baixo, ela começou a voltar ainda com uma barra de baixa e eu fiquei comprando com ordem limitada, mas ela subia muito rápido. E eu subindo a ordem, fui subindo a ordem, até que ela fechou. E aí eu falei, não tem jeito, vou aqui, né? Eu comprei, na verdade, acho que foi durante a barra 4, tá? Não foi nem na barra 2. Mas depois eu fui estopado e o mercado andou um monte aí. Tá? Andou uns 800 pontos praticamente. Beleza? Mas essa é outra situação em que, ó, quem fez esse trade simples, e essa aqui também é uma barra de ignição, só que ela é uma barra de ignição diferente. Ela está baixa numa lateralidade e dá uma barra surpresa, né? Uma barra que ninguém esperava. O mercado estava caindo, de repente ele forma uma barra muito forte para cima. Uma barra aí também de uns 800 pontos, né? 700, 500. Tá? Então é uma barra surpresa. E ela costuma levar duas pernas de alta e realmente levou. Tá? Uma, duas. Ou uma, duas. Beleza? Mas é isso, pessoal. Exemplos não faltam. Isso não é perfeito, tá? Barra 1 aqui é uma dessas barras de ignição. Não andou. E depois aqui na sequência barra 11, 12 e 13. Controle do mercado dos vendedores, sem uma barra de ignição muito clara. A gente teve uma melhora aqui. Aqui não teve nada muito claro nesse sentido que eu estou falando. Mas é isso, ó, essa aqui falhou, a 1, mas a 13, não sei se dá para dizer que falhou, mas a 13 também foi uma barra de ignição que depois falhou. Mas ela levou pelo menos um scalp, né, assim, de 1 para 1 ela deu. Tá? E depois tivemos outros trades, mas não desse tipo aí. Beleza? Então é isso. Queria falar dessas barras de ignição que tem sido muito comuns nas últimas semanas e são muito comuns em mercados voláteis. Valeu, pessoal. Ó, Expert XP aí. Acompanha meu Instagram, é felipe.aranha. Felipe é com 2 P's, tá? Vê se tem o selinho lá de oficial, que eu só tenho esse perfil, Felipe com 2 P's, .aranha. Eu vou cobrir lá a Expert e se você quiser participar, compra aí com o cartão XP, 50% de desconto. Beleza? E se você quiser ver o streaming de hoje, da Expert, das palestras de hoje, tem coisa legal lá já. Hoje é fechado para assessores, né? Eu vou estar lá daqui a pouco, apesar de eu não ser assessor. Tem o link de streaming aí embaixo. Valeu, pessoal. Abração.